Imagine descobrir que há mais de 100 anos, uma mulher previu eventos que agora parecem estar se aproximando e podem se tornar realidade em 2025. Marie-Julie Jaene, uma humilde camponesa, teve visões assustadoras sobre o futuro da humanidade. Em suas previsões, ela descreveu uma nova era marcada por conflitos, doenças incuráveis e fenômenos sobrenaturais. O mais espantoso é que algumas de suas profecias já se concretizaram ao longo dos anos. Você está pronto para descobrir o que o próximo ano pode nos reservar? Se você gosta de vídeos como este, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo para ser o primeiro a receber nosso novo conteúdo. O colapso de grandes cidades, violência e caos em todos os lugares. Marie-Julie Jaene registrou que, em um futuro distante, as maiores cidades do mundo sofreriam um colapso, deixando milhões em verdadeiro desespero. Em suas visões, ela viu grandes metrópoles envoltas em trevas e tomadas pela violência, onde o medo pairava em cada esquina e as autoridades eram incapazes de controlar a situação. Para Marie-Julie, as cidades que antes simbolizavam progresso e segurança se tornariam cenários de caos, com famílias inteiras tentando desesperadamente encontrar um lugar seguro. Essa profecia, feita há mais de um século, parece estar cada vez mais próxima da nossa realidade, observando o estado atual das grandes cidades hoje. O aumento da violência urbana é um problema visível em muitas partes do mundo. Lugares que antes representavam tranquilidade e ordem agora enfrentam níveis alarmantes de criminalidade. E muitas vezes até a polícia está despreparada para garantir a segurança dos cidadãos. O que deveria ser um direito básico, a segurança, tornou-se um privilégio. Marie-Julie descreveu suas visões de cidades consumidas por saques, desordem e conflitos, onde a confiança e a proteção das autoridades desaparecem completamente. Esse colapso, de acordo com suas previsões, seria uma das maiores tragédias da humanidade, deixando milhões em uma situação vulnerável sem solução à vista. O caos urbano descrito por Marie-Julie nos leva a refletir sobre o estado atual das grandes cidades, onde as pressões sociais e econômicas criam um ambiente propício ao crescimento da insegurança, com pessoas competindo por recursos, jovens sem oportunidades e violência em ascensão. Estamos caminhando para um ponto crítico, exatamente como Marie-Julie previu. Ela alertou que, uma vez que o caos começasse nas cidades, ele se espalharia como uma reação em cadeia, atingindo até as áreas mais remotas e mergulhando-as em uma onda de violência. Escreva nos comentários: você acha que estamos realmente preparados para enfrentar uma ameaça como essa? Fome global, escassez de alimentos e falta de recursos essenciais. Nas visões de Marie-Julie Jaene, ela previu uma crise alimentar sem precedentes, onde a fome se espalharia por diversas partes do mundo, afetando tanto os pobres como os ricos. Ela descreveu campos arruinados e lojas vazias, como se a terra tivesse atingido seu limite. Os mercados estariam desabastecidos, e alimentos que antes eram comuns se tornariam raros e inacessíveis. Para Marie-Julie, esse período de escassez seria um dos maiores desafios da humanidade, levando ao desespero e até a conflitos, enquanto as pessoas lutariam para sobreviver. Hoje, já estamos enfrentando o impacto das mudanças climáticas, da degradação do solo e da crise hídrica, que afetam diretamente a produção de alimentos. O crescimento populacional e o uso excessivo de recursos naturais só agravam esse cenário. Especialistas alertam que a quebra nas cadeias de suprimentos e as dificuldades de acesso a alimentos básicos podem se tornar problemas sérios em uma situação de crise, especialmente afetando os mais vulneráveis. Marie-Julie também viu a fome global como um teste da moralidade das pessoas. Em suas visões, ela observou indivíduos que antes tinham tudo sendo levados à pobreza e ao desespero, muitas vezes diante da escassez de alimentos. Essas pessoas perderiam a compaixão, pensando apenas em si mesmas para sobreviver. De acordo com a mística, a fome não se trataria apenas de satisfazer uma necessidade física, mas também de um período desafiador que revelaria a verdadeira natureza da humanidade. A pergunta permanece: estamos preparados para enfrentar esse desafio, ou seremos dominados pelo desespero? Doenças incuráveis, o surgimento de uma nova pandemia. Marie-Julie Jaene previu que uma nova pandemia abalaria a humanidade. Em suas visões, ela falou de uma doença misteriosa que surgiria de repente e se espalharia rapidamente, causando imenso sofrimento e medo. Para ela,
Essa doença seria tão mortal que a ciência não conseguiria encontrar uma cura a tempo de evitar a tragédia. A doença afetaria milhões de pessoas, independentemente de idade, gênero ou classe social, deixando comunidades e nações em estado de pânico total. Embora essa profecia parecesse distante no século XIX, hoje ela parece mais próxima da realidade em um mundo onde novas pandemias são uma possibilidade cada vez maior. A pandemia recente mostrou como uma doença pode paralisar o mundo, levando os sistemas de saúde ao limite e expondo nossas vulnerabilidades. A visão de Marie Julie foi ainda mais longe. Ela alertou sobre uma doença ainda mais mortal, que escaparia do controle humano. De acordo com ela, não era uma questão de se essa doença apareceria, mas sim de quando ela se espalharia pelo planeta. Esse cenário exigiria isolamento extremo e levaria a uma luta pela sobrevivência, testando os limites da compaixão e da solidariedade entre as pessoas. Além das preocupações com a saúde, a profecia de Marie Julie sugere que essa pandemia também traria uma profunda crise econômica, semelhante ao que testemunhamos recentemente. No entanto, ela previu que essa doença futura seria acompanhada de um sentimento coletivo de impotência, onde até os avanços da medicina e da tecnologia revelariam suas limitações. A humanidade suportaria uma grande prova, onde as soluções em que confiamos hoje podem parecer inúteis para proteger vidas. A ideia de uma pandemia incurável nos faz questionar: estamos realmente preparados para enfrentar novas ameaças? Ou o progresso científico será insuficiente para nos defender de um futuro tão sombrio? Essa profecia nos lembra que, apesar da nossa confiança na tecnologia, ainda estamos à mercê de forças desconhecidas além do nosso controle. Desastres naturais devastadores, terremotos, tempestades e tsunamis. Marie Julie Jaenne alertou para um momento em que a natureza reagiria com força imensa, espalhando destruição e sofrimento por diversas partes do mundo. Em suas visões, ela descreveu desastres naturais intensos, terremotos que nivelariam cidades inteiras, tempestades de violência sem precedentes e tsunamis tão poderosos que engolfariam aldeias inteiras. De acordo com suas previsões, esses desastres ocorreriam em sequência, não dando tempo para a humanidade se recuperar entre os eventos. O que antes parecia uma profecia distante agora parece mais plausível, pois nos encontramos cada vez mais expostos a catástrofes naturais. O impacto das mudanças climáticas e o aumento das temperaturas globais já afetam diretamente muitas regiões, tornando secas severas, inundações e ciclones mais frequentes e intensos. A previsão de Marie Julie parece apontar para um momento em que esses fenômenos se tornarão ainda mais extremos e incontroláveis, forçando milhões a abandonar suas casas, em alguns casos, até seus países. Para ela, a humanidade enfrentaria uma era de grande purificação, onde as forças da natureza dariam um severo aviso sobre a necessidade de respeitar o equilíbrio entre a humanidade e o planeta. Essas catástrofes, de acordo com Marie Julie, não seriam eventos isolados, mas sim uma sequência de sinais que testariam a capacidade das pessoas de se adaptar e sobreviver. Em suas palavras, as cidades mais vulneráveis seriam as primeiras a serem destruídas, mas até as regiões antes consideradas seguras seriam afetadas. Essa visão de devastação, que pode parecer distante para alguns, soa como um alerta que não pode mais ser ignorado. Com tantos desastres naturais, surge a pergunta: estamos realmente preparados para enfrentar uma série tão intensa de tragédias? Ou ainda há tempo para repensar nossas ações e tentar impedir que o mundo que Marie Julie Jaenne previu se torne realidade? Uma guerra mundial iminente, o surgimento de conflitos armados. Entre as profecias mais assustadoras de Marie Julie Jaenne, uma das mais temidas é a previsão de uma nova guerra mundial, tão destrutiva que superaria qualquer conflito do passado. Em um futuro sombrio, ela previu que várias nações se envolveriam em uma guerra violenta, causando devastação como nunca antes. Em suas visões, Marie Julie mencionou exércitos extremamente poderosos, armas de destruição em massa e um cenário total de caos. De acordo com ela, esse conflito não se pareceria com os anteriores, pois afetaria diretamente os civis e causaria sofrimento prolongado a milhões de pessoas. Hoje, as tensões entre as nações estão aumentando, e as relações internacionais estão se tornando cada vez mais frágeis. Em várias partes do mundo, conflitos locais já demonstram como as disputas de poder podem ameaçar a paz global. A ideia de uma guerra dessa magnitude é aterrorizante,
mas serve como um lembrete de que a paz é frágil e qualquer perturbação pode levar a consequências catastróficas. Para Marie Julie, essa guerra envolveria até mesmo nações atualmente consideradas pacíficas, transformando regiões antes seguras em campos de batalha. Em suas visões, Marie Julie descreveu uma paisagem de cidades reduzidas a escombros, campos de batalha espalhados por toda parte e uma população global profundamente dividida. Ela viu alianças e inimizades se formando rapidamente, levando a traições e colapsos nas relações internacionais. Esse futuro sugeria um mundo onde o medo e a desconfiança tomariam conta, e a população civil sofreria as maiores consequências. Marie Julie também alertou que as tecnologias seriam utilizadas de forma devastadora, expandindo o alcance da violência e tornando as tentativas de paz quase impossíveis. Diante desse aviso, surge a pergunta inevitável: estamos realmente caminhando para um conflito de proporções inimagináveis? E se isso acontecer, como podemos impedir que essa visão de horror se torne realidade? Marie Julie Jaene nos convida a refletir sobre o valor da paz, da união e da responsabilidade em um mundo cada vez mais tenso. Perda da fé e enfraquecimento das religiões. Marie Julie Jaene previu que, em um futuro não muito distante, haveria uma profunda crise nas religiões, levando milhões a perderem a fé. Ela acreditava que as pessoas começariam a se afastar de suas crenças, e que as igrejas, antes cheias de fiéis, ficariam vazias, relegando a espiritualidade a um segundo plano. Em suas visões, Marie Julie descreveu um mundo onde as tradições religiosas, que por séculos guiaram a moral e o comportamento das pessoas, seriam gradualmente desacreditadas e deixadas de lado. Essa previsão parece estar se concretizando hoje. À medida que muitos se afastam das práticas religiosas, questionam as instituições tradicionais e buscam novas formas de compreender a vida no universo. Para Marie Julie, essa perda de fé não seria simplesmente uma mudança de comportamento, mas um sinal de que a sociedade se tornaria cada vez mais espiritualmente à deriva. Ela alertou que, sem o apoio de uma crença compartilhada, o mundo se tornaria mais materialista e individualista, com valores morais sendo substituídos por interesses pessoais e a busca constante por poder e riqueza. Marie Julie também disse que, com o enfraquecimento das religiões, as instituições e seus líderes enfrentariam pressão constante, o que poderia levar a divisões internas e conflitos entre aqueles que estão no comando. De acordo com ela, essa fragmentação enfraqueceria a força espiritual de comunidades inteiras, deixando as pessoas mais vulneráveis a influências negativas e a um sentimento de vazio. Ela acreditava que essa crise da fé tornaria as pessoas mais propensas ao desespero e à confusão em tempos de grandes dificuldades, pois elas estariam desconectadas de algo maior que poderia oferecer apoio. Essa situação nos leva a refletir sobre uma pergunta importante. Sem uma base espiritual forte, como a humanidade enfrentará as crises e os desafios que o futuro pode trazer? A profecia de Marie Julie destaca a importância de preservar nossos valores e repensar o papel da fé, não apenas como uma escolha pessoal, mas como uma base que fortalece a sociedade para enfrentar as adversidades mais difíceis. Marie Julie Jaene vislumbrou um futuro onde aqueles que se mantivessem firmes em sua fé sofreriam perseguição intensa, algo que ela descreveu como um período de grande sofrimento para os fiéis. Em suas visões, ela viu pessoas sendo discriminadas e até punidas por permanecerem firmes em suas crenças. Ela acreditava que, em tempos de crise, muitos se voltariam contra aqueles que ainda levavam uma vida de fé, vendo-os como inimigos ou ameaças. Para Marie Julie, esse cenário de intolerância religiosa seria um teste de resiliência para milhões de pessoas. Na realidade de hoje, a intolerância religiosa já é uma situação que afeta diversas partes do mundo. Ataques a locais de culto, discriminação contra crentes e até leis que restringem a liberdade religiosa são desafios enfrentados por muitos. No entanto, Marie Julie acreditava que a perseguição prevista em suas visões seria ainda mais severa, com impacto global, afetando pessoas de diferentes credos. Ela vislumbrou um momento em que manter uma crença exigiria grande coragem e determinação, pois os fiéis seriam desafiados, em alguns casos, pressionados a renunciar às suas convicções. Em suas visões, Marie Julie também previu que essa perseguição deixaria profundas cicatrizes em famílias e comunidades de fé,
causando divisões e até separações entre aqueles que escolheriam esconder suas crenças e aqueles que prefeririam mantê-las abertamente. Esse ambiente hostil se tornaria um verdadeiro teste de caráter e união para muitos, pois aqueles que decidissem permanecer firmes em sua fé poderiam se encontrar isolados e até marginalizados pela sociedade. Essa previsão nos faz refletir: estamos preparados para enfrentar uma intolerância tão extrema? A fé, que deveria ser uma escolha pessoal e respeitada, poderia se tornar uma fonte de perseguição e dor. A visão de Marie Julie nos alerta para a importância de garantir a liberdade religiosa e o respeito aos outros, independentemente de suas crenças, como base essencial para uma coexistência pacífica e harmoniosa. A corrupção dos governantes e a queda de grandes líderes. De acordo com suas visões, os governantes em quem as pessoas depositavam sua confiança seriam corrompidos pelo desejo de poder e ganância. Marie Julie acreditava que muitos líderes usariam seus cargos para ganhos pessoais, acumulando riqueza às custas do povo e esquecendo o verdadeiro propósito de seu papel: o bem-estar da sociedade. Ela viu essa corrupção se espalhando por várias nações, afetando líderes em diversas partes do mundo, não se limitando a um único país ou região. De acordo com Marie Julie, esse padrão de má conduta e abuso de poder despertaria a indignação do povo, fazendo com que eles perdessem a confiança em seus governantes. Em suas visões, essa desconfiança levaria a revoltas e protestos, resultando na queda de vários governos. Para ela, essa crise de liderança seria um momento crucial para muitas sociedades, marcando uma mudança significativa no curso de várias nações. Marie Julie também previu que, com a corrupção e a falta de honestidade entre os líderes, as pessoas se sentiriam cada vez mais impotentes e sem uma direção clara. Sem líderes justos dedicados ao bem-estar coletivo, a sociedade se tornaria mais caótica, fomentando um sentimento de abandono e desesperança. A profecia indica que, em meio a essa realidade, a população enfrentaria uma crescente instabilidade, onde a busca pela justiça se tornaria essencial para muitos. A visão de Marie Julie sobre a corrupção e a queda de líderes nos leva a uma reflexão importante. Estamos realmente prestando atenção em como somos governados? Essa previsão pode servir como um alerta para exigir mais transparência e responsabilização daqueles que estão no poder, pois a liderança desonesta tem o potencial de enfraquecer toda a estrutura da sociedade, deixando-a vulnerável e sem rumo. Uma nova praga que trará ainda mais sofrimento. Marie Julie Jaenne também previu o surgimento de uma nova praga que abalaria o mundo, trazendo sofrimento ainda maior do que o causado pelas doenças conhecidas. Em suas visões, ela descreveu essa praga como algo misterioso e extremamente devastador, que se espalharia rapidamente e deixaria poucas chances de recuperação. Para ela, essa doença seria inédita, exigindo força física e espiritual que muitos lutariam para suportar. A profecia de Marie Julie sobre essa nova praga soa assustadoramente relevante, considerando que o mundo ainda sente os efeitos das pandemias recentes. No entanto, suas visões indicavam que essa doença teria impactos ainda mais profundos, afetando principalmente aqueles que já estavam enfraquecidos pela falta de recursos e pelas péssimas condições de vida. Ela vislumbrou um cenário em que os tratamentos comuns não seriam suficientes, prolongando o sofrimento das pessoas e muitas vezes deixando-as sem alívio. Além dos danos à saúde, Marie Julie acreditava que essa praga traria graves consequências econômicas e sociais. De acordo com ela, a doença desencadearia uma crise que se estenderia além da saúde, afetando a economia e deixando milhões de desempregados e sem acesso a itens essenciais. A pobreza, que já estava em ascensão, se agravaria, aprofundando as desigualdades e criando ainda mais tensão social. Para ela, essa praga seria um grande desafio não apenas para a ciência, mas também para a humanidade, que precisaria demonstrar compaixão e união para enfrentar tal adversidade. Essa previsão nos faz considerar o quão preparados estamos para enfrentar novos desafios de saúde. Estamos realmente prontos para lidar com uma crise ainda mais séria do que as que já passamos? A profecia de Marie Julie Jaenne nos alerta que a verdadeira força de uma sociedade reside não apenas na tecnologia ou na ciência, mas também no afeto e no apoio que oferecemos uns aos outros nos momentos mais desafiadores. Tecnologia como ferramenta de controle e perda da liberdade. Marie Julie Jaenne previu que, no futuro,
A tecnologia iria além de melhorar a vida das pessoas e seria usada para monitorar e controlar a população. Em suas visões, ela viu uma sociedade onde o uso excessivo da tecnologia levaria, em última análise, a uma perda significativa de liberdade. Para ela, a vida cotidiana das pessoas seria monitorada, e a privacidade, antes um direito de todos, se tornaria um privilégio cada vez mais raro. Hoje, vivemos em um mundo onde a tecnologia está presente em quase tudo o que fazemos. Dispositivos conectados à internet, câmeras de segurança em todas as cidades e o uso de dados pessoais para publicidade são exemplos de como a vigilância se tornou algo comum. Mas, de acordo com a profecia de Marie Julie, isso seria apenas o começo. Ela previu um cenário onde a tecnologia seria usada não apenas para segurança ou conveniência, mas para controlar as escolhas, os movimentos e até os pensamentos das pessoas diretamente. Nas visões de Marie Julie, ela alertou que as pessoas, mesmo cientes da invasão de sua privacidade, se acostumariam a esse controle e, gradualmente, abririam mão de pequenas liberdades sem perceber o quanto isso afeta suas vidas. Ela disse que essa perda de liberdade seria uma das ameaças mais perigosas, pois com o tempo, as pessoas passariam a depender da vigilância, vivendo em um sistema onde cada escolha seria influenciada. Para Marie Julie, esse controle tecnológico sobre a vida humana criaria um crescente distanciamento entre as pessoas e uma perda de autonomia, tornando o mundo mais frio e mais fácil de manipular. A profecia traz um alerta importante. Estamos realmente cientes do quanto sacrificamos nossa privacidade por conveniência. A previsão de Marie Julie Jaenne nos lembra que, apesar de todos os benefícios que a tecnologia oferece, é essencial valorizar a liberdade para evitar que nossas vidas sejam guiadas e controladas por forças além do nosso controle. Sinais sobrenaturais e um chamado divino à conversão. Marie Julie Jaenne previu que, em tempos de grande dificuldade, o mundo testemunharia fenômenos sobrenaturais, servindo como sinais de algo maior. De acordo com ela, esses sinais viriam diretamente dos céus, de maneiras inexplicáveis, com o propósito de despertar as pessoas para uma mudança em suas vidas. Ela acreditava que esses eventos seriam um aviso de que o tempo estava se esgotando e que a humanidade precisaria refletir sobre suas ações e caminho espiritual. Para Marie Julie, esses sinais não seriam comuns ou cientificamente explicáveis. Ela falou de luzes estranhas no céu, vozes misteriosas e manifestações que deixariam muitas pessoas perplexas e confusas. De acordo com ela, esses fenômenos têm como objetivo lembrar a humanidade de que há algo além do mundo físico e que uma transformação interior seria necessária para enfrentar os tempos difíceis que se aproximam. Como previsto por Marie Julie, as reações a esses eventos sobrenaturais variariam. Algumas pessoas viriam esses sinais como um aviso divino, uma chance final de se arrepender e se preparar espiritualmente. Outras, no entanto, tentariam ignorá-los ou descartá-los, atribuindo-os a causas naturais ou coincidências. Para Marie Julie, ignorar esses fenômenos significaria perder uma oportunidade importante de transformação. Ela acreditava que esses sinais não apenas destacariam a urgência do momento, mas também ofereceriam uma chance de redenção, um caminho para aqueles que estivessem dispostos a mudar. A profecia de Marie Julie sobre esses sinais sobrenaturais nos leva a uma questão fundamental. Estamos preparados para reconhecer e responder a algo maior do que nós mesmos? Para ela, esses fenômenos serviriam como um convite ao despertar espiritual, uma mensagem de que ainda haveria tempo para mudar, mas que a escolha dependeria da própria humanidade. Esse aviso nos leva a refletir sobre a importância da fé, da humildade e da busca por um propósito superior em nossas vidas. Trevas totais, 3 dias sem luz como purificação. Entre as visões de Marie Julie Jaenne, uma das mais impactantes é a profecia dos 3 dias de trevas. De acordo com ela, o mundo passaria por um período em que uma escuridão profunda cobriria a terra, deixando todos em estado de medo e incerteza. Durante esses 3 dias, nenhuma luz, nem natural nem artificial, seria capaz de penetrar as trevas, e as pessoas enfrentariam um silêncio assustador, onde qualquer tentativa de sair de casa representaria um risco mortal. Marie Julie descreveu esses dias como um momento de julgamento e purificação. Ela acreditava que essa escuridão traria uma limpeza espiritual ao mundo, separando aqueles que se mantivessem em sua fé daqueles que viviam no erro. Em suas visões,
Ela alertou que os fiéis deveriam permanecer em oração e permanecer dentro de suas casas, pois o perigo espreitava lá fora, com manifestações capazes de levar ao desespero ou até mesmo à morte. Para ela, ao final desse período, apenas aqueles que se protegessem e mantivessem sua fé seriam capazes de resistir a essa prova. A profecia dos 3 dias de trevas ainda ressoa para muitos que a interpretam como um aviso de tempos desafiadores que se aproximam. Alguns veem essa visão como simbólica, representando a luta entre o bem e o mal, enquanto outros acreditam que ela aponta para um evento literal e consideram as precauções necessárias. Para Marie Julie, esses dias seriam um momento de revelação, onde cada pessoa confrontaria suas escolhas e sua força espiritual. No final, a luz retornaria, mas o mundo seria transformado, renovado para aqueles que sobrevivessem. Essa visão nos leva a refletir: estaríamos preparados para enfrentar um período de escuridão tão profundo, seja ele literal ou espiritual? A profecia de Marie Julie Jaén sugere que, em tempos como esse, a humanidade precisaria mais do que nunca de fé e união para suportar uma prova tão intensa. A queda do sistema financeiro global e a perda de riqueza. Marie Julie Jaén também previu um futuro onde o sistema financeiro global entraria em colapso, fazendo com que muitas pessoas perdessem sua riqueza e as forçando a viver em condições muito difíceis. Ela descreveu um cenário de profunda crise, onde o dinheiro perderia seu valor e aqueles que antes desfrutavam de estabilidade e conforto se encontrariam repentinamente na pobreza. Essa visão alertou para um momento em que a economia mundial, sustentada por um sistema frágil, revelaria suas falhas de forma devastadora. Na visão de Marie Julie, essa crise financeira seria muito mais do que uma mera recessão ou uma queda em alguns setores. Seria um colapso completo da estrutura econômica, impactando cada área e nação. Ela falou de famílias abandonadas, incapazes de suprir suas necessidades básicas, e governos sem recursos para ajudar seu povo. Para ela, esse colapso econômico serviria como uma lição sobre o apego excessivo ao materialismo, mostrando que, embora o dinheiro seja útil, ele não deveria ser o centro da vida. Marie Julie também sugeriu que essa queda financeira levaria a uma série de conflitos e desordens, com o fim da estabilidade econômica. Ela acreditava que as tensões sociais aumentariam, provocando disputas entre grupos diferentes e até mesmo entre nações. De acordo com ela, essa instabilidade econômica traria desafios que exigiriam cooperação e resiliência, mas, infelizmente, nem todos estariam preparados para enfrentá-la. Para muitos, o choque de perder sua riqueza e segurança poderia levar ao desespero e à agitação. Essa profecia nos leva a refletir: nossa sociedade estaria pronta para enfrentar uma crise de tamanha magnitude? E, em nível individual, estaríamos preparados para viver em um mundo onde a riqueza material perde seu valor e o que realmente importa é a solidariedade e o apoio entre as pessoas? As palavras de Marie Julie Jaén nos lembram da importância de construir algo além do dinheiro, algo que possa se manter firme em tempos de dificuldade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no vídeo que aparece na sua tela agora para saber mais sobre o que o futuro pode reservar para nós.